A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou o Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é terça-feira, que bom que você está acompanhando a nossa programação. Hoje teremos a ministração do nosso apóstolo com o tema Somos Embaixadores de Cristo. Este tema que fez parte do módulo Evangelização. E ao longo dos estudos deste módulo, nós compreendemos a importância de falarmos de Cristo, de sermos embaixadores do reino, de promulgarmos o Evangelho da graça de Deus a toda criatura. Então seja bem-vindo, irmão que está aqui no Rio de Janeiro, você que está em qualquer outro estado do Brasil, você que nos assiste através do satélite da TBN na Europa, no Oriente Médio, na África também, ou em qualquer outro lugar. Você que clicou no nosso programa aí na internet, e eu sei que nós estamos chegando ao mundo inteiro através da internet. Este assunto que nós começamos a transmitir ontem é um assunto muito importante para os dias em que nós estamos vivendo, porque fala da necessidade de levarmos o Evangelho como forma de libertação de vidas, como forma de restauração de vidas. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, estamos realmente vivendo dias maus. Esses dias que foram profetizados na Bíblia Sagrada por Jesus e por tantos profetas, realmente eles estão acontecendo. E a única forma de haver uma verdadeira libertação, a única forma das pessoas encontrarem paz e segurança nos dias maus é através do Evangelho. O Evangelho gera paz no coração, gera tranquilidade, gera certeza da salvação, certeza do amor de Deus, certeza de que uma vez em Cristo não podemos ser arrebatados das mãos dele. Por isso a importância de nós pregarmos a graça de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, e nós compreendemos que discípulos são aqueles que aprendem com alguém. Os apóstolos da Bíblia já se foram, mas até hoje Jesus tem feito muitos discípulos, pessoas que aprendem com o seu Evangelho e que transmitem a outras pessoas. Ele disse em Marcos 16,15, disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja a importância da evangelização. Jesus disse: olha, o Evangelho não tem fronteiras. É necessário que vocês preguem. Hoje nós temos inúmeros meios de comunicação que utilizamos para alcançarmos vidas e graças a Deus você é uma delas porque está nos assistindo neste momento. Chegamos até você através da TV, da internet, do satélite. Mas todos nós precisamos também ter a consciência da importância de pregarmos o Evangelho para as pessoas que convivem conosco, para os nossos familiares, para as pessoas que trabalham conosco. Não um Evangelho de condenação, não um Evangelho de ameaças, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, não. Mas mostrarmos o amor de Cristo, mostrarmos que o único caminho para uma vida de paz, para uma vida de equilíbrio, para uma vida de segurança, é o Evangelho da graça de Deus. Então, você vai ficar agora com mais uma parte
desta mensagem tão importante. Somos embaixadores de Cristo. Daqui a pouquinho estarei de volta. Esse é o assunto que nós vamos durante estes dias tratar aqui na igreja. Eu vou lhe ensinar como é que você faz o approach, como é que você fala a pessoa, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei como começar, eu não sei o que dizer, eu não tenho preparo teológico. Ninguém precisa ter preparo teológico para contar a história da tua vida. Ninguém melhor do que você sabe da história da sua vida, e a história da sua vida é a sua grande mensagem. O mundo precisa de ouvir isso. Cada minuto que nós estamos passando, 500 pessoas morreram. Cada hora que nós estamos aqui desde as 9 horas, no mínimo já 60 mil pessoas morreram. Quando chegarmos lá embaixo, nós teremos 700 mil pessoas que morreram hoje sem esperança, sem nunca terem ouvido que há um caminho, que há uma verdade, que há um Deus real, vivo, justo, verdadeiro, que é cabeça, que é transformador, que é regenerador. Então Paulo ensina algumas coisas que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Por exemplo, em 2 Coríntios 6, 4 a 10, ele diz assim: em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Tenha paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Esta era a forma que eles viviam no tempo judaico, no tempo da lei. Mas ele diz, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganador, sendo verdadeiros, né? O mundo acha que nós enganamos, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Então Paulo está mostrando aqui qual deve ser a nossa atitude. Você sabe, você tem um versículo importante, você tem a história da sua vida, você tem a história da sua igreja. Então, a nossa mensagem como embaixadores é uma mensagem pessoal. A melhor forma de se evangelizar é compartilhar a nossa fé, sempre de maneira amigável, sempre de maneira mansa, sempre de maneira inteligente. E eu começo mesmo por lhe dizer, olha, se você usa o Facebook, se você usa o Twitter, se você usa o SMS, use de forma santa. Sabe como? Escreva lá o seu testemunho. Sabe quantas pessoas estão usando o Facebook, o Twitter, o Instagram, não sei o quê, para acusar, para falar mal, para denunciar, para difamar? Use a sua página na internet, eu vou contar a história da minha vida, e dê o seu testemunho. No SMS você pode mandar um torpedo de testemunho, você pode mandar uma mensagem de vida, e isto é muito importante. O tempo que estamos vivendo é um tempo mau, diz a Bíblia Sagrada. Nós precisamos de ter pessoas que sejam do bem, precisamos ter então uma visão clara do nosso chamado. Isto não pode ser feito à toa. Olha o que diz Provérbios 29, 18: não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, não havendo uma visão, se você não souber comunicar o teu testemunho, se você não souber comunicar a obra que Deus fez na tua vida, significa que você não tem nenhuma transformação. Então, qual é a visão que nós temos que passar a você durante estes dias? Primeiro, sempre a verdade bíblica. A mensagem da graça de Deus é a única mensagem do Evangelho. Saber por que nós existimos como igreja. O que as pessoas esperam de nós quando chegarem aqui? Quais os principais propósitos deste ministério? Os que chegarão aqui, mas do outro lado, no estado, no Brasil, no mundo, nunca chegarão aqui. Mas Cristo está chegando lá,
e lá está se constituindo o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Então, em primeiro lugar, você precisa de saber, o nosso ministério tem uma origem. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou na igreja do apóstolo Miguel Ângelo. Não, a igreja não é do apóstolo Miguel Ângelo, a igreja é de Jesus. O seu pastor é o apóstolo Miguel Ângelo, mas nós temos uma origem. Qual é a nossa origem? Você tem que guardar isso. Em primeiro lugar, Atos 20, 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando completa a minha carreira. Você tem uma carreira, tem um ministério que recebeu do Senhor. Então qual é a nossa origem? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esta é a nossa origem. Nós não somos mais uma igreja, bispo. Nós somos uma igreja que tem uma origem. Este ministério foi levantado em 1986 com uma revelação dos mistérios da graça de Deus. Isto é carreira do apóstolo, isto é ministério do apóstolo, é ministério das ovelhas e carreira das ovelhas. Todos nós temos que saber que a origem do nosso ministério é proclamar a graça de Deus. Em segundo lugar, anunciar os desígnios, diz o versículo 27, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Terceiro lugar, na nossa origem, versículo 28 diz, atendei por vós e todo o rebanho qual o Espírito Santo constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A nossa origem é proclamar a graça, anunciar os desígnios, saber que a nossa igreja é de Deus. Quarto lugar, ouça, nós temos um DNA. Diz que a igreja é de Deus, igreja de Deus. O DNA desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Está aqui reproduzida em cada um de nós, multiplicada em cada um de nós, mas o nosso DNA é Jesus. A Bíblia diz em Efésios 5, 27, nós somos a noiva, assim mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e sem defeito. Este é o nosso DNA, somos igreja de Deus, somos noiva do Senhor. Sabe como é que Deus nos chama? Romanos 9, 25 e 26 diz assim, como também diz Oséias, chamarei de povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Então, a nossa origem, um chamado para proclamar a graça, é ministério de todos nós, anunciar os desígnios de Deus, mostrar a obra que Deus fez na nossa vida. A igreja, mostrar que a igreja de Deus não tem nada a ver com o sangue humano. Somos no DNA noiva de Cristo, somos a amada do Senhor. Então temos uma origem. Segundo lugar, temos um DNA. Terceiro lugar, nós temos uma essência. Igreja de Deus, a amada do Senhor, os filhos do Deus vivo. Isto tudo, a origem, o DNA, a essência, é o que nós temos que refletir. O prazer de vir à igreja, o prazer de ter comunhão uns com os outros, o prazer de dar testemunho. Então, isto tudo passa pela origem, o DNA e a essência da igreja. Quinto lugar, nós vivemos uma doutrina sã. Você não vê confusões aqui na igreja. Às vezes, quando uma pessoa tem atitude de lobo, ela vai embora porque ela sabe que não consegue conviver no meio das ovelhas. Olha o que disse lá em 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, segundo a Eusébia, segundo a graça, se não concorda com a graça, é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, onde nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens. E eu pedi a permissão ao Espírito Santo e por mulheres cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha, vem para mim que você fica com os dízimos. Você vê, são pessoas enlouquecidas, porque não concordam com a sã doutrina. Então, nós vivemos de uma sã doutrina. E em sexto lugar, a obra que Deus fez na nossa vida é aqui que começa. Olha lá, 1 de Pedro 5, 10 e 11 diz assim:
Ora, o Deus de toda a graça, não diz o Deus de toda a lei, diz o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou. Então a chamada não é por livre-arbítrio, foi chamada de Deus, não é o homem que decide, é Deus que decidiu. Ele diz, Deus chamou, e veja, a segurança da salvação, diz que a eterna glória. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez chamado, chamado para sempre. E a Bíblia diz, depois de teres sofrido por um pouco, amado, todos nós temos um passado. Todos nós sofremos um pouco. Tem gente da igreja católica, tem gente do espiritismo, tem gente na macumba, tem gente no orientalismo. Todos nós sofremos um pouco. Mas como foi Ele que nos chamou à sua glória? Isso é predestinação. Você veja, cada versículo que eu for ensinando tem uma mensagem para você usar. Diz que por um pouco sofremos, mas Ele mesmo, diga Ele mesmo. Ele mesmo. O que Deus faz? Primeiro, aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. Depois diz o versículo 11, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Então nós vivemos numa sã doutrina, e isto, olha, o que ocorreu na nossa vida é puro Deus. Foi a obra que Deus fez, foi Ele que aperfeiçoou, chamou, fundamentou, fortaleceu. O que o altar faz? Ensina estas verdades para que Deus opere pela verdade da palavra. Então, o outro aspecto é que nós temos um zelo muito grande pela palavra. Veja este ministério, nós distribuímos apostila, nós todos os cultos cuidamos, ensinamos os versículos, os temas, os textos, porque um zelo, olha como é que Paulo disse em 2 Coríntios 11, zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos temos preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais um espírito diferente não temos recebido, ou um evangelho diferente não temos abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então por que o zelo? Porque nós sabemos que existe um outro Espírito, um outro Evangelho e um outro Jesus, que é o da lei, sendo pregado. Esse, quando eles dizem assim, vamos evangelizar, o que eles fazem? Condenam. Usam jargões, Santo Jesus tem poder, demônio saia, está condenado, vai para o inferno, vai arder. Amado, isso é a falta de... Isso é um outro Jesus. Não é o ressuscitado. É um outro Espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito de confusão. É outro Evangelho, não é a graça, é a lei. Então, nós temos um zelo, porque nós preservamos a essência, a origem e o DNA desta igreja. O apóstolo aqui não cai à esquerda, não cai à direita, você não me vê aqui atormentado, você me vê aqui focado numa missão. Levar a graça de Deus ao mundo, ensinar você a viver a plenitude de graça sobre graça. Esta é a nossa missão. Então, e por quê? Primeiro, você já viu que existe um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. E como é que eles usam isso? Dizem Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, Paulo está profetizando aqui. Ele diz, entre vós, está falando da igreja, penetrarão lobos vorazes. Paulo diz, olha, as igrejas vão passar por alguns problemas, porque lobos com fome de destruição, que não pouparão o rebanho. Que não pouparão o rebanho. Ele disse, de entre vós. Você vê, às vezes você vê uma pessoa que você diz assim, ui, eu ponho a mão no fogo e na Bíblia, e ali está um lobo voraz, que quer o lobo voraz, lobo com fome. O que o lobo faz? Mata, destrói, rouba. Então diz o versículo depois, e que dentre vós mesmos, não pense você que o mal está lá fora apenas, é que às vezes, se não houver esse cuidado, esse zelo, essa origem, esse DNA, essa essência,
esse cuidado apostólico sobre essa supervisão sobre a igreja, diz que dentre vós mesmos se levantarão homens e mulheres, claro, falando coisas pervertidas. Cuidado com a igreja em Babilônia. Isso são jargões que não colam mais. Qual é o intuito destas pessoas? Arrastar os discípulos atrás deles, porque o que importa é o dinheiro das pessoas. Então Paulo diz: portanto vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, dia, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir a mais uma parte da mensagem Somos Embaixadores de Cristo. Esta mensagem faz parte do módulo que foi ministrado pelo nosso apóstolo, que foi o módulo da evangelização. Você pode acessar o nosso site para assistir esta mensagem na sua íntegra, e você pode também imprimir a sua apostila. Você deve imprimir a sua apostila porque, além de ser um meio de estudo, é também um meio de evangelização. Você pode utilizar esta apostila para evangelizar, para falar de Jesus, para mostrar a importância deste chamado que todos nós recebemos de Deus. Está tudo disponível gratuitamente dentro do nosso site. Lá também você vai encontrar uma livraria virtual, temos mais de 150 títulos de livros publicados pelo nosso apóstolo. Certamente um deles vai de encontro à sua necessidade espiritual, quiçá emocional, porque os livros abordam todos os aspectos da nossa vida, sempre tendo como fundamento a Bíblia Sagrada. Então, acesse a nossa livraria virtual dentro do nosso site. E também, lá no site você vai encontrar um ícone Cultos ao Vivo. Você pode clicar e acompanhar a nossa programação onde você estiver. Amanhã, às 19h30, nós teremos o nosso encontro Seminário de Excelência da Graça de Deus. É um culto apostólico, é um culto no meio da semana em que o nosso apóstolo ministra sempre uma palavra motivadora, uma palavra de fé, de força para as famílias do nosso ministério e todos, claro, que vierem à nossa igreja. E você, se não está aqui no Rio de Janeiro, pode clicar aí no nosso site e acompanhar ao vivo, interagir conosco, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook. Temos todos esses meios para que você possa entrar em contato com o nosso ministério. Amanhã, às 19h30, na Rua Maricá, 320, Campim, ou através do site igrejacristovive.com.br. Nosso programa está chegando ao fim e você vai ficar agora ainda com momentos de louvor, adoração, e amanhã eu estarei de volta neste mesmo horário. Graça e paz, tenha um dia abençoado e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Suas salvas ao Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Eu creio em Deus, sobra te adorar e fazer teu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.